Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar para vocês da aula do dia 12, né? Sexta-feira, hoje é sexta-feira, aquela brincadeira que eu sempre fiz, sextou, né? Mas pra gente agora é sempre final de semana, né? Bom, hoje eu vou fazer com vocês, vou corrigir aquele exercício de regras de acentuação que eu deixei para vocês. Vamos corrigir, vou explicar aqui, ó, transitividade verbal. Novamente eu peço aos alunos que não fizeram as atividades, vocês precisam fazer. A gente está marcando, daqui a pouco eu vou mandar as notas para a Kelly, para a Júlia, vai ser uma situação meio complicada, tá? Façam as atividades. Então vamos lá, regras de acentuação que tem na apostila. Depois tem exercícios também. Eu postei aí. Primeira regra de acentuação, toda proparoxítona é acentuada. Eu lembro que ano passado nós estudamos bastante isso, tá? Eu feito uma apostilazinha para vocês, vocês fizeram bastante atividades, então já estudaram isso. Então, proparoxítona, todas são acentuadas. Palavras paroxítonas, elas são terminadas em ão, is, us, uns, ps, r, x, n e l, tá? E também em ditongos. Então, as paroxítonas são essas as acentuadas. Palavras oxítonas, acentuadas em a, e, o, ens, tá? E só isso. Fácil, né? E temos também, né, uma das regras, por causa do acordo ortográfico, né, que as palavras paroxítonas em ditongos e, oi, não são mais acentuadas. Depois nós temos os hiatos. Hiatos, quando ele for seguido de NH, não leva acento, mas os outros levarão acento. Seguido de L, M, N, R, Z, que não iniciam sílabas, tá? Também não são acentuados. As formas verbais que a gente já aprendeu, né? Quando eu tenho o verbo é terminado em RSZ, o A, os As, eles virarão lolá, los, las. Se for da primeira conjugação, leva acento agudo, se for da segunda, leva acento circunflexo, e se for da terceira, formando hiato, leva acento agudo. O que mais que tem aqui? Monossílabos tônicos em A, E, O, seguidos ou não de S, também levam acento. Diferencial, temos pôde, diferente de pode. E por, verbo, diferente de por, preposição. E atenção, verbo ter, eu digo ele tem, não tem acento. Agora, eles têm, tem acento. Ele vem, eles vêm, tá? Eles vêm. Outra coisa, segundo o acordo ortográfico, as palavras com vogais repetidas não têm mais acento. Exemplo, voo, enjoo, né? Leem, deem, não tem mais acento. E o exercício? Identifique quais são as proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas e não deixe de observar que a sílaba mais forte. Então, incrível é uma paroxítona, tá? Ela vai ser acentuada porque ela é uma paroxítona terminada em L. Médico, uma proparoxítona. Secretária, uma paroxítona em ditongo. Português, oxítona em E, seguida ou não de S. Tórax, paroxítona em X. Cabelo, não tem acento porque é uma paroxítona em E. Então não tem terminada em U, então não tem que ter acento. Camelô é uma oxítona em O. Pastel, oxítona em L, não tem acento. Semente, não tem acento porque é uma paroxítona terminada em E. Anúncio, paroxítona em ditongo. Chácara é uma proparoxítona. Fórmula, proparoxítona. República, também, proparoxítona. Álbum, paroxítona em Cachorro, não tem acento.
depois é paroxítono em U, tá? Agora aqui teriam que fazer a correlação, mas eu vou falar a resposta. Café é acentuado porque é uma oxítona em E, tá? Lápis é uma paroxítona em IS. Pode e pode, nós temos aqui o acento diferencial. Túnel, paroxítona em L. Pó, monossílabo tônico terminado em O, né? Lógico. Depois eu tenho aqui, herói, oxítona em ditongo. Lâmpada é uma proparoxítona. Miúdo é o hiato, é uma paroxítona que não forma ditongo, forma um hiato, então é acentuado. Mês é um monossílabo tônico terminado em E, seguido de S. Pálido é uma proparoxítona e também oxítona terminada em EN. O outro exercício era para acentuar as palavras e justificar. A atriz veio receber seu cachê, acento circunflexo no E, oxítona em E. Fui ao zoológico, é uma proparoxítona. E jacarés, uma oxítona em E. Gosto muito de jogar dominó, oxítona em O. Na minha casa tem um pé, monossílabo tônico em E, de cajá, oxítona em A. Quando limpei o armário, armário é uma paroxítona em ditongo. Caiu pó, monossílabo tônico em O, no meu pé, monossílabo tônico em E. Na próxima semana, próxima tem acento, que é uma proparoxítona, terei prova de matemática, também proparoxítona. Todo dia tomo café com leite e açúcar, biscoito e mel. Café, oxítona em E. Açúcar é uma paroxítona em R. Hoje meu pai saiu todo arrumado de paletó, oxítona em O. Os livros de que mais gosto são de fábulas, fábulas é uma proparoxítona, histórias é uma paroxítona em ditongo e mágicos proparoxítona também, tá? Então esse foi o exercício que a gente tinha deixado na última semana. Depois eu vou corrigir a apostila, tá? Quero explicar a vocês um pouquinho sobre transitividade. A gente já quer assentar, isso é importante, nós já vimos o sujeito, já vimos o predicado. O que é o predicado, né? Na apostila tem. É tudo que se declara do sujeito, é tudo que sobra. Então, para classificar o meu predicado, eu preciso saber transitividade verbal. O que é transitar? É você caminhar, ir ou não, tá? Então, quando nós chamamos os verbos de intransitivos, um verbo intransitivo, olha o prefixo in, quer dizer não, é um prefixo de negação. Então ele não transita, ele não vai além, tá? Então quando eu tenho o verbo intransitivo, é aquele que não precisa de complemento verbal. Observe, quem completa verbo são os complementos verbais, que nós chamamos de objetos. Tá? Então, quem completa verbo? Somente os objetos. Cuidado com isso. Tá? E eu preciso falar para vocês, o advérbio nunca vai completar verbo. Eu sempre brinco com meus alunos, jamais de la vie vai completar verbo. Então, quem completa verbo, quem é complemento verbal, são os objetos. Advérbios, jamais, jamais de la vie, tá? Não completam verbo. Então, eu tenho verbo intransitivo, é aquele que não precisa de, não transita, não precisa de mais nada, ele se basta, ele está completo. Por exemplo,
Ela saiu cedo. O meu verbo é saiu. Para achar o sujeito, eu separo o verbo e pergunto ao verbo quem. Quem saiu? Ela. Tá? Esse cedo aqui está completando o sentido do verbo. Se eu tirar, olha lá, cedo não faz diferença. O cedo só está acrescentando uma circunstância de tempo. Tá? Então, isso aqui é um advérbio de tempo. E como eu disse a vocês, o advérbio jamais vai completar verbo. Nunca. Ele não é objeto. Tá? Então aqui eu chamo esse meu verbo de verbo intransitivo, mesmo tendo alguma coisa depois. Tá bom? Sintam a diferença quando eu digo que um verbo é transitivo. Então, o verbo transitivo é aquele que transita, que ele vai além, ele precisa de mais coisas. Temos dois tipos de transitivos, direto e indireto. Então, se eu tiver o transitivo direto, como eu disse a vocês, a parte mais importante da sintaxe é o verbo. Tá? A partir do verbo, a gente vai descobrindo todas as funções da palavra na oração. Então, para eu achar um objeto direto, para que meu verbo seja um transitivo direto, eu vou perguntar o que ao verbo. Tá? O que, ou pode ser também quem, para a pessoa. Então, eu vou separar o verbo e vou fazer uma dessas duas perguntas. Por exemplo, ela comeu. Meu verbo. Quem comeu? Ela. O que eu pergunto ao verbo? Ela comeu o quê? Comeu fruta. Tá? Então, eu perguntei ao verbo o quê? Quando eu pergunto ao verbo o quê, eu sei que esse meu verbo será um verbo transitivo direto. E quem completa o verbo transitivo direto vai ser o objeto direto. Quem fez a pesquisa com atenção viu que por que é chamado direto? Porque ele está diretamente ligado ao verbo, sem auxílio de preposição. Então, quando eu tenho um verbo que precisa dessas perguntas aqui, o que ou quem, e é diretamente ligado ao verbo, eu digo que esse verbo é um transitivo direto. E quem completa o verbo é o objeto direto. Tá bom? Eu posso, como eu falei, quem também pode ser. Vou botar um exemplo aqui. Ela chamou Carla. Chamou é o verbo, ela é o meu sujeito. Ela chamou quem? Carla. Tá? Então a pergunta quem vai servir para sujeito e agora também para objeto direto. Bom? Então isso aqui é o verbo transitivo direto. O que é isso? É aquele verbo que precisa, ele exige complemento e esse complemento está diretamente ligado ao verbo. O complemento é o objeto direto e o verbo será chamado de verbo transitivo direto. Tá bom? Vou apagar os exemplos para a gente botar um outro tipo de transitivo que nós temos. Transitivo indireto. Tá? Se o transitivo direto é aquele em que o objeto é ligado ao verbo diretamente, o indireto, olha o prefixo in de novo, quer dizer que não é direto.
Ele é ligado ao verbo através de uma preposição. Por isso vocês aprendem preposição, tá? Então, no indireto eu vou perguntar de que, a que, com que, sempre precedido de uma preposição. Bom? Então, vou botar um exemplo aqui. Ela necessita. Esse é o meu verbo. Necessitar. Sujeito. O que eu pergunto ao verbo aqui? Ela necessita de quê? De ajuda. Pergunto de quê? Tá? Ó, de ajuda. Então, se vocês observarem, eu vou ter a mesma preposição na pergunta e na resposta. Então, esse objeto está ligado ao verbo pela preposição. Por isso, a gente chama de objeto indireto, de verbo transitivo indireto. Tá bom? Vou botar outro exemplo. Eu tenho uma oração que pode ter tanto transitivo direto quanto indireto. O verbo pode ser transitivo direto quanto indireto. Ele pode ter também objeto direto ou indireto. Então vamos lá. Ela deu, esse é o verbo. Sujeito, ela. Deu, eu pergunto ao verbo. Deu o quê? O livro. Objeto direto. Agora eu pergunto, a que? A quem? Para quem? A ela. Objeto indireto. Bom? Então a transitividade do verbo é muito importante. E vocês não vão descobrir essa transitividade se não fizerem perguntas ao verbo. Sempre pegando o verbo, fazendo perguntas a ele. Objeto direto, eu pergunto o que ou quem. Opa. E o objeto indireto, antes do que, vai ter sempre a preposição, tá? Então, nós já conhecemos dois tipos de transitivo, três, aliás, né? Intransitivo, transitivo direto e indireto. E temos os verbos de ligação. Vou apagar aqui para a gente ver o de ligação. Como o nome está dizendo, o verbo de ligação, ele vai ligar o estado ao sujeito. Vocês aprenderam quando estudaram verbo que os verbos podem ser de ação, de estado e de fenômeno da natureza. Aqui eu tenho um verbo de estado. Como eu disse, há uma relação de verbos de ligação, mas eu não sou muito favorável a se decorar português. Eu não gosto, eu gosto que vocês aprendam português, tá? Então, verbo de ligação, se eu disser ela ficou triste. Tá? Quem ficou foi ela, é o sujeito. Triste, esse é o verbo. Triste é uma característica. Se eu tirar esse verbo, olha lá, eu estou caracterizando o sujeito. Ela, triste. Então, esse verbo que liga essa característica ao sujeito é chamado de verbo de ligação. Mesmo não decorando, a gente pode falar ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, virar, são alguns verbos de ligação. Mas eles só serão de ligação se eles ligarem a característica, que a gente chama aqui de característica, mas é o adjetivo, que vai ganhar outro nome depois, eu vou explicar a vocês depois.
o adjetivo ao sujeito. Por que não podem decorar? Olha só, o exemplo que eu vou dar agora. Ela ficou em casa. Vejam o verbo, ficou, ela é o sujeito. Em casa é característica? Não. Em casa é um advérbio de lugar. Então, esse verbo aqui, nessa oração, ele não tem complemento. Ele vai ser um verbo intransitivo. Tá? Então, verbo de ligação precisa ter depois dele o adjetivo, a característica. Aqui não tem característica, aqui eu tenho um advérbio. E advérbio nós vimos, ó, não completa verbo. Somente quem completa verbo são os objetos. Bom? Bom, então eu vou parar por aqui. Eu sei que teve gente que não entendeu o exercício da apostila. Vocês vão fazer, tá? De novo. Na segunda-feira eu vou explicar de novo tudo isso para vocês, tá bom? Sobre a sintaxe, tá bem, queridos? Então, eu vou passar um exercício também extra para vocês fazerem. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Beijos. Tchau, queridos. Tchau.